Gente, antes de mais nada, eu quero admitir uma coisa, sem falsa modéstia nenhuma, porque eu não sou nem um pouco falso. Vocês vão perceber que eu falo o que precisa ser dito. Não tenho interesse nenhum em agradar ninguém, só a Deus. Eu tenho certeza que eu não sou, mas de longe, o mais capacitado aqui para falar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que tem muitos outros homens e mulheres aqui, mas muito mais preparados do que eu. Vocês não precisam ficar preocupados em me analisar teologicamente, porque eu não tenho essa pretensão e não tenho essa soberba. Eu estou aqui, assim como Amós. Amós esteve diante do rei. O que é? O Dionei dá raiva fazer ao vivo com ele, ele corrige a gente no meio do ao vivo. Amós, ele é muito interessante, porque eu me identifico muito com ele, porque Amós, ele é levantado para profetizar, e ele chega diante do rei, e ele fala: o rei, é o seguinte, eu não sou profeta, não estudei na escola dos profetas, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, eu sou boiadeiro. Mas quando Deus quer usar, ele usa mula, né? Ele usa peixe, ele usa hipopótamo, então a gente está em casa, que é assim que funciona. Amo vocês, me sinto honrado de estar aqui, essa igreja é bonita demais, então saibam que eu tenho noção total da responsabilidade e da seriedade e da honra de estar aqui, tendo o ouvido de vocês. Mas graças a Deus vocês não estão aqui para me ouvir, vocês estão aqui para ouvir o que Deus tem para falar através do servo. E eu vou falar uma coisa para vocês com toda sinceridade. Bispo, estou em casa? Então eu não vou ter frescuras nenhuma. Se eu me ouvisse pregar hoje, há um ano atrás, eu não me ouviria, Eu me consideraria herege. Porque eu tenho 32 anos de idade. A minha lombar é um pouco mais velha, ela dói muito. Eu tenho 32 anos de idade e eu nasci praticamente na igreja, numa igreja muito tradicional. Muito ensino, muita palavra, muito estudo, e isso é ótimo. Meu Deus, o conhecimento da palavra é a base para qualquer vida cristã. Vida cristã só no mover torna-se infantiloide. O problema das pessoas que elas são convertidas pelo emocional é que quando a emoção acaba também a vida cristã delas. Então ficam viciadas em revelações, não tem base, né? Só que por outro lado, aquele que só vive na base e não no emocional, ele tende a ficar numa frieza, que ele se torna uma pessoa cheia de conhecimento, mas sem fruto nenhum, não ganha alma, não ora por ninguém, não tem carinho nos olhos, você não vê escorrer. Sabe, tem gente, eu não sei se vocês estão entendendo, mas tem gente que às vezes você entra no elevador assim, por exemplo, e aí você vai dar bom dia pra pessoa, a pessoa olha pra você com um bom dia, que ela tem bafo no olho, é horrível. Mas por outro lado, tem pessoas que você entra, que a pessoa é tão cheia de Jesus, que o bom dia dela dá vontade de chorar. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes eu chego, esses dias meu Deus, eu falo muito, eu vou falar, eu não sei por que eu escrevi, porque eu não sigo o que eu escrevo, que horror. Na hora que a gente estava vindo para cá, para Florianópolis, ela começou, dor de barriga, dor de cabeça, dor de barriga, não sei se vou cancelar, vou ligar pro bispo, vou falar que não vou, e minha mulher passando mal, aí falei: Senhor, socorro. Aí passei no supermercado para comprar Gatorade para ela, essas coisas aí, né? Para quem tá com... Não posso falar que ela tava com caganeira, mas enfim, aí tem que comprar Gatorade para a menina. Quando eu passei, o Senhor me ajuda e tal. Aí passou um pastor amigo meu, falou: Dani, na hora que eu vi ele, eu quase chorei. Tudo que eu precisava era de alguém que trouxesse aquela paz que eu precisava ouvir através da palavra de Deus na vida dele. E é isso que Jesus nos chama, para ser o conhecedor da palavra, mas também sensível à voz do Espírito. Eu nunca fui sensível à voz do Espírito, e eu aprendi a ser, e estou aprendendo, e quero cada dia mais ser sensível à voz do Espírito, porque eu estou cansado de crente. Crente é chato, crente critica, crente não gosta da cor da parede, crente pergunta se tem ceia sem glúten, para tomar ceia sem glúten. O crente, cara, é aquele que chega e reclama do louvor. Não gostei do louvor, sua anta. Quando que o louvor foi para você? Quando que o louvor foi para você? É para Deus, não é para te agradar não, é para Ele. Não gostei do tom. Não mexe meu saco, velho. Adore a Deus. Vamos, gente, eu tô, sabe o que está acontecendo comigo? Eu tô tendo visão. Eu, batista de nascença, que não cria em dons do Espírito, tendo visão. O que Deus quer de mim, meu Deus do céu? Eu queria ser cantor sertanejo, ter uma Maroc e bois, é isso que eu queria. E Deus, 32 anos de idade, me levando para pregar no Nordeste, para ter visão no Nordeste, para vir aqui e para trazer a palavra para vocês. É muito esquisito. Eu não sei vocês, eu fiz a faculdade de administração com foco em contabilidade e gerência. Toda a minha vida foi movida por planilhas.
Eu tenho Excel, agora não mais, desisti, mas eu tinha Excels onde eu sabia o quanto eu ia gastar nos próximos 3 meses. Eu tinha lá as continhas, quanto que eu posso, quanto que dá, quanto que vai, eu planejava as ofertas para daqui 3 meses. Olha que ridículo! E fui para o Nordeste. Essa mulher inventa, vamos fazer missão no Nordeste. Deus me livre do coentro. Que invenção horrível. Vou chegar no céu e vou questionar Jesus. Por que coentro e por que barata que voa? Não entendo esses dois. Chegamos no Nordeste, 21 dias, viajando para... Eu não fiz... Gente, vocês não estão entendendo, eu nunca faria isso. Mas Deus, Ele se revela quando você sai da sua zona de segurança e você age na ousadia da fé, sabendo que de alguma forma Ele vai cuidar, sem você ter nenhuma necessidade de entender. Eu não sei explicar, não sei entender, não sei explicar, mas uma coisa eu sei, Deus está no controle e vai cuidar de tudo. É isso, essa é toda a segurança que você precisa. Eu cheguei, gente, ao ponto de aprender a depender de Deus, igual o bispo falou hoje de manhã. Você ora para você decidir se você vai comer pão com geleia ou com manteiga? Você não ora, você escolhe, está ali, está na sua disponibilidade. Você ora quando você entende que você é dependente, que você não consegue fazer aquilo, aí você ora. E viver na dependência de Deus é viver milagres, todos os dias. Chegamos na casa de um cara lá, não gosto de expor as pessoas, né? Não vou falar. Pastor Efraim, cheguei na casa do pastor Efraim. Pastor Efraim, homem de Deus, amado. Nossa, homem simples, gente. Eu vou falar. Eu cheguei lá e na hora que eu estava saindo para a viagem, uma mulher ligou para mim, uma irmã, e falou assim: pastor, quero abençoar, ajudar na viagem. Eu vou dar R$500 na sua conta para você ajudar alguma família com fome. Então ela direcionou aquela oferta, era para fome, né? Pra alguém com fome. Peguei e falei: ok, irmã, deixa comigo. Aí comentei com ele, né? Comentei com o pai dele, né? Que foi com a gente na viagem. Chegamos na casa do pastor Efraim, conheci ele. Eu não sabia que eu ia lá. A gente chegou e ele chegou lá. E eu amo isso. Quando Deus ele te faz ser participante do problema de alguém, quando você fica sabendo, é um convite para você ser solução. Guarda isso. E quando eu cheguei e ele começou a contar dos problemas da igreja, que a igreja passando dificuldade, gente, igreja na roça, igreja sem telhado. Para vocês terem uma ideia, Bispo Flori, quando acabou o culto, ele quis honrar a gente. Aí ele veio trazer uma oferta. Ele trouxe uma galinha limpa pra gente, uma galinha. Eu amo frango, mas por que tinha que ter coentro, né, Linéia? E aí, um nível de simplicidade absurda. E ele começou a contar as dificuldades da igreja, pra você ter uma ideia. Não, estamos com dificuldade de pagar o aluguel. R$200 o aluguel. Gente, eu podia na hora pegar os R$200 e dar para ele, mas eu aprendi uma coisa: não faço nada, nem abençoar pessoas, sem antes perguntar para Deus se é para fazer. Sabe por quê? Às vezes Deus está tratando aquela pessoa, ela precisa aprender a depender dele, e às vezes você querendo ajudar, toma o lugar de Deus. Então você tem que orar antes. Aí eu peguei e falei assim, quando ele estava falando da dificuldade, o pai da Eliné me chamou de canto e falou: Dani, ele fala, sogro. Ele chamou no cantinho, ele fala gingando, parece que ele vai lutar capoeira com a gente, né? Não sei se isso é coisa de paraibano, mas ele fala assim: Dani, aqueles R$500 lá, já pega 200, já ajuda o cara no aluguel. Falei: sogro, né? A gente acaba gingando junto. Eu não posso. A mulher que mandou, ela direcionou para alguém com fome, não era para pagar aluguel da igreja, por mais que eu queira. Peguei na mão dele e falei: mas vamos orar aqui. Senhor, em nome de Jesus, se for da sua vontade, Pai, precisamos de R$200 para pagar o aluguel do homem. Dependência. É não ter controle, é não querer controlar. É igual o filho que chega pro pai e fala: pai, tenho fome para almoçar. Ele nem sabe qual é o almoço. Quando que a criança se preocupava em qual que ia ser o almoço, chegava a mãe, tenho fome. E a mãe, eu tinha raiva da minha mãe, porque eu perguntava: mãe, tô com fome. Ela falava: vai na rua, mata homem e come. Eu odiava quando ela falava isso. Ou então pior, quando ela mandava comer fruta. Mãe, fome, come fruta. Eu sou macaco, velha, quero comida. Aí chegamos, oramos, em nome de Jesus. Isso não é mentira, gente. Não deu 1 minuto, não deu 60 segundos. Uma mulher chamada Adriana mandou uma mensagem para mim e falou assim: Dani, estava aqui orando. Estava aqui falando com Deus e sentindo no coração. Esse sentido, esteja sensível, pelo amor de Deus, à voz do Espírito. Para de querer explicar tudo teologicamente. Para de querer ter razão, cara. Para de querer controlar. Você não é Deus nem da sua vida, homem. Ah, meu Deus do céu. Aí ela falou: estava aqui orando, Dani, Deus colocou aqui no meu coração uma passagem de Cantares, capítulo 8. Quem que lê Cantares, se não quando é curso de casais? Fora de curso de casais, ninguém lê Cantares.
Aí ele pegou e leu lá Cantares capítulo 8, que Salomão ia dar uma oferta de 1.000 moedas de prata para o templo e de 200 moedas de prata para os soldados. Ela virou e falou: Deus acabou de me dizer que você é um soldado e que é para eu depositar 200 moedas de prata na sua vida. E ela depositou os R$200 naquele minuto da oração, velho. E aí eu peguei aqueles R$200, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Aí eu peguei aqueles R$200, olhei pro meu sogro e falei: sogro, o que Deus fez? Aí ele: glória a Deus, glória a Deus. Ele está aprendendo agora, então ele está com uns evangeliquez muito engraçado, né? Quando ele quer falar alguma coisa, ele: Deus falou no meu coração. É o máximo, gente. Aí peguei, falei assim: pastor Efraim, tá aqui, ó, Deus mandou. Era o homem chorando, ajoelhado, era eu lá segurando o ranho. O que eu quero dizer com tudo isso? Que nós estamos numa fase, eu vou falar para vocês, não era pregação. O Bispo Flori rebentou a pregação de hoje, ele rebentou. Porque eu passei a madrugada ontem escrevendo, minha mulher ronronando do meu lado, parecendo uma gatinha, coisa mais linda do mundo, dormindo. Essa menina dormindo, eu gosto de filmar ela, de tão bonitinha, parece uma porcelaninha ali. Mas quando acorda na TPM, Deus me livre, enfim. Aí, sentei, falei: vou escrever a palavra, peguei Pedro. Somos todos Pedro, e pá. Falei: caramba, Deus vai falar com a igreja. Chegou hoje de manhã, esse homem usa os mesmos textos que eu ia usar. A pregação foi-se embora. Metade de mim feliz porque era o mesmo espírito, a outra metade com ódio dele. Falei: por que não pregou de outro homem? Justo que eu escrevi, perdi a madrugada, antes tivesse dormido do lado da porcelana. E, de novo, eu querendo ter o controle, eu querendo ter o domínio, eu querendo colocar o Espírito Santo debaixo daquilo que eu quero que ele faça. E não funciona assim. O Espírito Santo não é assim. Ele é como, aquele que é de Jesus, ele é como o vento. Ele não sabe para onde vai. Ele só sabe que vai debaixo da palavra de Deus. Mas eu vou. Eu não sei como, mas eu vou. Eu não sei que jeito, mas eu vou. Vai dar certo. Porque Deus disse que vai dar certo. Então eu não tenho que entender nada. Eu tenho que crer e descansar. É isso que funciona. E eu estou vivendo essas fases de ver, de ouvir, de sentir. E eu não estou falando de racionalidade, eu não estou falando de emocionalismo. Eu estou falando de pessoas íntimas e sensíveis. A gente voltando de Nordeste, a gente parou em Brasília. Aí ficamos alguns dias e eu estava voltando para Taubaté. Não, eu não estou em Taubaté, eu estava indo... enfim, indo para Taubaté, eu estou perdido, né? Aí a gente voltando para Taubaté, que é do lado de São Paulo. Parei num posto em Minas Gerais. E foi bem no dia que o Biden, né? Tá certo? Biden. Ele ganhou a eleição. Por enquanto, né? Tem todo aquele negócio. E aí começou a gente me mandar mensagem. E aí era mensagem de Ed René, de atualizar a Bíblia. E era mensagem de Biden ganhando eleição. E anticristo e medo. Aí mandaram um do Pix. Você viu aquele negócio do Pix? Do banco? Faz transferência na hora. Pix, que ao contrário é chip, é do diabo. Nossa, e aí o outro mandou um estudo que Pix em sumério é 666. Eu falei: meu Deus, como é que você vai fazer sumério em línguas? Sumério. Ele podia fazer qualquer coisa que eu ia acreditar, né? E aí começou aquele negócio, e eu estava no banheiro meio tenso com essa situação de Ed René, e atualizar a Bíblia, e a igreja lá dividindo, e brigando, e Biden, e o demônio, e o chip do Pix. E eu estava no banheiro fazendo xixi, cara, que loucura. E eu falando: Senhor, eu vou fazer uma série, e eu vou chamar o Johnny para fazer comigo, e nós vamos bater nas heresias, e nós vamos, e eu vou, e a gente, e vou fazer, e vou arrebentar. Eu ouvi Deus claramente falando assim para mim: Daniel, fala, mestre. Daniel, você tem muito zelo pelo meu povo, mas tenha certeza que eu tenho muito mais. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês: as coisas vão piorar. O anticristo é necessário para que se cumpram as profecias que Deus tem, para que ele venha resgatar a igreja. Não adianta a gente lutar contra. Óbvio que nós profetizamos, óbvio que nós pregamos, óbvio que nós manifestamos o amor de Deus nesse mundo, óbvio. Mas nós não vamos impedir o que Deus mesmo planejou que aconteça. As coisas vão piorar. A situação de pregar evangelho, nós nunca mais teremos paz, não teremos. A perseguição vai piorar, a zombaria vai piorar. Vocês acham que esse Porta dos Fundos ano passado vai ter coisa pior? Você acha que governos de esquerda perseguindo cristãos e matando pastor, padre, pichando igreja, vai piorar.
E isso começou a me dar pavor. Eu falei, Senhor, como assim? Aí o Senhor falou, é necessário porque eu estou purificando a minha igreja. A igreja está gorda, a igreja está inchada, a igreja está lotada, mas não de filhos. Eu fui inaugurar uma igreja com um pastor amigo meu, nós fomos orar com o cara lá que queria inaugurar a igreja. Primeira coisa que ele me falou, vou chamar fulano, só gente famosinha. O cara tem grana, igreja enorme, maior que essa daqui, mas não mais bonita. Eu vou chamar fulano, porque fulano, quando ele veio, trouxe 5.000 pessoas e 6.000 pessoas, números. Quando que Jesus se importou com números? Quando que Jesus se importou com multidão? Jesus se importa com pessoa individualmente. Jesus não quer saber se você é parte da multidão, Ele quer saber quem é você. É o seu coração que interessa, é a sua dor que interessa, é o seu sonho que interessa. Jesus não olha assim multidões, Jesus não olha o que o Pai procura. João capítulo 4 procura adoradores. Ele não busca adoração, Ele não precisa disso, Ele não é carente. Deus não procura adoração, Deus procura os adoradores. Aí ele ó, os olhos do Senhor andam por sobre a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu estou vendo, gente, a igreja cumprindo o que está em Mateus capítulo 13, eu quero ler com vocês. Esse painel de LED, Super Amazing Grace, Red Bull Today, pode pôr o texto se eu falar? Quem que põe? Aí ali atrás. Lá naquela coisinha preta lá? Da hora. Mateus 13, 24. Vamos ler juntos isso aqui. Essa é... A palavra foi toda cancelada. A palavra era preta. A palavra virou um alerta profético para a igreja. Olha isso aqui. Mateus 13, 24. Diz assim. Quê? Gente. Era minha caveira? Foi? Maravilha. E Jesus lhes contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio um inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E ele se foi. Quando o trigo brotou, formou espigas, e o joio também apareceu. Os servos... Só até aí. Sempre que eu li essa passagem, até pouco tempo atrás, eu sempre imaginei o joio e o trigo como sendo uma diferença entre o crente e o ímpio. Aqueles que estão na igreja e aqueles que não estão. Mas o que Deus tem me chamado hoje para falar para vocês, para alertar vocês, é o seguinte: o joio e o trigo, os dois são crentes. Os dois estão na igreja. O joio não é o cara que está lá fora, o joio é o cara que está aqui dentro, mas ele não faz parte do reino de Deus. Ei, o joio, ele cresce junto com o trigo, e Deus está levantando essa perseguição, Deus está levantando os problemas, Deus está permitindo o surgimento do anticristo, porque o anticristo, ele é necessário, pois alguém precisa pastorear as falsas ovelhas. Alguém precisa ajuntar as falsas ovelhas. Estamos sendo polarizados e vocês não estão percebendo. Aqueles que são de Jesus estão cada vez mais de Jesus. Aqueles que não são de Jesus estão cada vez menos de Jesus. Não está tendo mais a mistura. Está ficando evidente quem é e quem não é. Quem é de Jesus está brilhando, está sendo cuidado, está sendo guardado. Quem não é, milita, briga, causa problema, cria intriga. O que eu acho interessante é que é o seguinte: se você olhar a mudinha de trigo e joio, é igual. Você não vê, você vê o cara vem na igreja, camisetinha, Palavra Viva Church, I love Jesus, levanta a mãozinha, canta no louvor, Deus enviou, ele tá lá com as mãozinhas, uhul. Aí vai crescendo, passa o tempo, e você não vê fruto na vida do cara. O joio não tem fruto, o joio não produz fruto, o joio cresce, não produz nada. O trigo cresce, quando ele produz a semente, sabe o que acontece? Por causa do peso da semente, ele tomba. E quando o trigo tomba, é um sinal do crente que quanto mais ele conhece a Deus, mais humilde e dependente ele é, mais ele se curva. Aquele que quer ser maior no reino é o que mais serve, é o que mais ama. Aquele que mais quer holofote é o joio cresce para cima, ele quer atenção, ele quer aplauso, ele quer reconhecimento, ele quer curtida, ele quer popularidade, ele quer bombar nas redes sociais. Enquanto aquele que é o trigo, ele cresce, ele fala: Senhor, eu estou aqui para servir, se for para arrumar cadeira para que o meu irmão possa
confortável, que eu faça isso com alegria, porque tudo é feito para o Senhor. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu percebo como eu sou carente e dependente dele, e sem ele eu não consigo fazer nada. Deus está levantando o anticristo para separar, vai piorar. Você vai ser mais e mais perseguido, mas uma coisa é verdade, nunca Deus derramou tanto o poder dele como ele tem derramado nesses últimos dias. Gente, é tempo de você viver milagres. Eu quero ler uma promessa para você, e eu preciso que você creia nisso de todo o seu coração, porque essa é uma promessa para a sua casa. Homem e mulher de Deus, essa é uma promessa para a sua casa. O Salmo 112 diz que o crente que tem o coração firme no Senhor, ele não teme as más notícias. A situação ruim vem, o dia maldito vem, o dia mau vem, mas o dia mau não nos destrói, porque ele não pega Deus de surpresa, e Deus de antemão já preparou o livramento. Olha só o que Malaquias capítulo 3 promete. Essa é uma promessa. Jesus, como eu queria saber pregar o evangelho. Então aqueles que temeram ao Senhor, quem? Malaquias 3,16. Aqueles que temeram. Não é aquele que se diz, é aquele que temeu ao Senhor. Porque a gente tem o costume de ir na igreja e pegar a palavra. Essa palavra é para fulano. Eu vejo muito isso. Pregação de casal, então, é só marido tocando a mulher. Essa é para você, velha. E essa é para você, velho. Eu nunca vi alguém falando, essa é para mim. Não vejo. Aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente uns aos outros, e o Senhor os ouviu. O Senhor ouviu aquele que o teme. E um memorial foi escrito diante dele, para aqueles que temeram o Senhor e para aqueles que lembram do seu nome. Agora olha aqui a promessa. E essa é para você. Essa toalha é para usar? Meu Deus! Toalha de hotel. Elinéia. Eles serão meus, diz o Senhor. Você é meu, diz o Senhor. Naquele dia você será para mim como uma joia preciosa. Poupá-lo-ei como um homem poupa o filho, aquele que o serve. Então voltarão e verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que me serve e aquele que não me serve. É o tempo de Deus separar a igreja dele. É um tempo de Deus separar aquele que de fato o ama daquele que é só movido pela moda. Olha que legal esse texto de Apocalipse. Deixa eu ver se é o 13. 12. Apocalipse capítulo 12. A partir do verso 1 diz assim: Vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Creio que esse texto está dizendo sobre a nação de Israel. Esse texto para mim está dizendo sobre a nação de Israel. Olha só, verso 5. Essa mulher, que eu creio será a nação de Israel, deu à luz a um filho homem, está falando de Jesus, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o trono. Agora olha o verso 6. Tem como por aqui? Por gentileza? Obrigado, é isso. A mulher, a nação de Israel, fugiu para o deserto, para um lugar, olha aqui, que lhe havia sido preparado. O problema já era conhecido de Deus de antemão, está entendendo? Esse problema não pegou Deus desprevenido. A perseguição, a vitória da esquerda ou a vitória da direita falsa, eu não me importo com direita e esquerda porque eu sou do alto, mas a questão é o seguinte: independente de quem está no poder, independente da perseguição que for, Deus já sabe de antemão, já havia sido preparado um lugar, já havia sido preparado um escape, já havia sido preparado um consolo, já havia sido preparado um sustento. Essa ideia de que Deus ele age conforme os acontecimentos cronológicos, é como se ele fosse pego de surpresa, assim como eu sou. Perdi um emprego, e eu falo: Senhor, o que eu faço agora? Como se Deus também não soubesse. Às vezes a gente trata Deus como um ignorante. Às vezes a gente trata Deus como ser humano, achando que do mesmo jeito que nós estamos perdidos, Ele também está. Deus é um mestre estrategista, mestre em transformar maldição em bênção, em fazer aos justos até a luz nascer das trevas.
Ele tem esse poder de transformar a maldição em bênção. Volta o texto, socorro. Voltou. Para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem. Durante o período do dia mau, Deus já preparou o sustento para o dia mau. Eu profetizo com toda a fé que há no meu coração, não vai faltar nada na casa daqueles que temem a Deus. Não vai faltar nada. Você não tem que ter medo de governo, de perseguição, de Biden, de Trump. Você não tem que ter medo de nada disso. Já está preparado o sustento. Então, primeiro, o problema não pega ele desprevenido, ele já sabe. Já foi preparado. Segundo, não vai te faltar o necessário, porque Deus já disse que além de preparar o lugar, Ele vai preparar sustento. E terceiro, não vai além do que você suporta. Deus já preparou 1260 dias, ou seja, antes do problema, Deus já sabia a duração. Ele sabe o quanto que você precisa passar, pelo que você precisa passar, até que dia. A sua oração não vai mudar a quantidade de dias do tratar de Deus. A sua oração vai mudar o seu coração, para que você suporte esses dias. A gente acha que a gente vai orar e vai mudar a mão de Deus. Você não muda a vontade de Deus, a vontade dele é soberana. A sua oração vai mudar o seu coração para se adaptar à vontade dele. Nós orando, enquanto oramos, somos moldados para encaixar na vontade dele. Então ele já sabe o problema, ele já tem o sustento para o problema, e ele já sabe quanto tempo vai durar esse problema. Uma vez eu acordei cedo para... Deixa eu tomar uma água porque eu estou nervoso. Antes de eu conhecer Elinébias, só para explicar, o nome dela é Elinéia. Quando ela está do Pentecoste orando em línguas é Elinébias. Mas quando ela está girando pela casa mas desceu o varão resplandecente da glória, é Elinébias Subirandarábias. Aí é o nome de guerra espiritual dela. Antes de casar com Elinébias, eu trabalhei na Volkswagen, 11 anos. Tinha uma empresa lá chamada Rude Cruz Logística. Sério, era divertido. Porque todo mundo pergunta, por que Rude Cruz? Eu falei, você está aqui, vou explicar. Eu cantava assim, eu amo a mensagem, pessoal, que lindo. E eu acordei um dia, bispo, 3 horas da manhã. Eu trabalhava com logística, então... A fábrica, como ela era 24 horas, se faltasse peça, ou se o caminhoneiro atrasou, se deu algum problema, queriam nem saber, ligavam para mim. E era insuportável, porque eu estava lá, tocava meu celular, eu cheguei ao ponto de tocar o celular, eu tremia, gente. Eu já sabia que era problema, foi muito tenso. E aí me ligaram, Daniel, acabando a peça, não sei o quê, vem para a fábrica, desesperado, que negócio louco, acordei, 3 e pouco da manhã, fui tomar um banho e comecei a chorar. Falando para Deus, Deus, eu não estou suportando, vou desistir, vou pedir a conta. A minha oração era essa, vou pedir a conta, vou pular fora, cansei de ser crente, quero desistir. E eu estou falando aqui para corações que estão pensando em desistir. Essa palavra é para você. Aí quando eu estava chorando ali, Senhor, eu não estou mais aguentando, eu não vou suportar. Eu abri os olhos, do meu lado tinha uma aranha. Uma aranha, Johnny, um aracnídeo. E aí a aranha estava subindo. E eu, espírito de porco, sabe? Quando você não pensa o que você está fazendo. Eu peguei o chuveirinho, comecei a jogar água na aranha. Coitado, não tinha nada a ver. Eu comecei a molhar a aranha. Terrorista, maldoso mesmo, né? Aí aquela aranha, eu jogava água, ela escorregava na água. Aí quando eu tirava a água, ela voltava a subir. Eu fiquei fazendo isso por uns 2 minutos, torturando a aranha. Não aconselho ninguém a fazer isso. Eu não estava nas minhas faculdades mentais normais. Aí aquela aranha subiu, aí eu joguei a água, ela escorregou. Aí eu tirei a água, ela subiu. Aí eu joguei a água, ela escorregou. Acho que na 5ª ou 6ª vez, Deus falou comigo. Vocês vão achar loucura, mas vai fazer muito sentido. Quando aquela aranha subiu na 5ª ou 6ª vez que eu joguei a água, sabe o que ela fez? Ela parou de lutar contra a água. Ela parou de lutar, ela parou de brigar. Ela pegou e começou a fazer teia. E só para você saber, a aranha não faz teia pela mão, tá? Você é o Homem-Aranha, que ele faz teia pela mão. Ela faz pelo bumbum. É que ficaria muito esquisito isso no filme, entendeu? Então eles tiveram uma licença poética ali, entendeu? Não faz o menor sentido o Homem-Aranha fazer assim para subir, não. Mas enfim. Aí a aranha pegou a teia. Cara, eu vi isso. Ela passou assim. Ela colou na parede. Johnny, ela colou na parede. E ela largou as patinhas. Eu jogava água. Ela nem lutava, ela só descansava naquele ponto de apoio.
Naquela hora, Deus mostrou para mim e falou assim: por que você briga contra a minha vontade? Por que você se estressa contra a minha vontade? Por que você tenta degladiar contra a minha vontade? Descansa na minha palavra. Encontra um ponto de apoio, encontra uma palavra de descanso, encontra uma promessa das Escrituras, gruda a sua alma ali, diga para a sua alma: volta ao meu descanso, porque o Senhor tem te feito muito bem, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sabe qual é a palavra que tem permeado a minha vida hoje? Que é a teia que eu grudo na parede. E ainda que venham as tempestades, porque elas vêm, mas as tempestades não me fazem mais afundar, porque as promessas não permitem. Deuteronômio capítulo 31, verso 8 diz assim: e o próprio Deus irá adiante de ti. Independente do problema, o próprio Deus irá adiante de ti. Independente da dor, o próprio Deus irá adiante de ti. Ainda que as águas me sobrevierem, elas não vão me submergir. Ainda que o fogo venha sobre mim, as chamas não vão arder. Por quê? Porque o Senhor, o próprio Deus, está adiante de mim. Saúde, homem. Graças a Deus não é corona, é rinite. Deus tem me incomodado com uma coisa: a reação da igreja no momento da crise do irmão. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Hoje o bispo pregou sobre Pedro e ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que enquanto eu estava orando e preparando a palavra ontem, Deus me disse uma coisa diferente. Vocês lembram quando Pedro ele trai Jesus? No momento em que ele trai, que ele olha Jesus e Jesus olha para ele chora amargamente. O Pedro, ele sai e ele volta a pescar, né? Ele abandona a caminhada e ele volta para a vida passada. Os discípulos vão junto. E muitas vezes eu li entendendo que os discípulos foram juntos porque uma vez que Jesus foi tirado, né, na cabeça deles ele tinha morrido, e de fato ele morreu, mas eles não entenderam sobre a ressurreição. Quando Pedro vai, eu sempre entendi que os discípulos iam atrás porque eles viam em Pedro uma certa liderança, né? Então, como ovelha sem pastor, eles foram atrás de quem mais parecia o pastor da vida dele. Mas ontem eu orando, e Deus me trouxe um entendimento que eu me emocionei. Visão e emoção. Quem sou eu, Dionei? A última vez que eu chorei foi quando o Mufasa morreu no Rei Leão. O que está acontecendo com a minha vida, velho? Faz tempo. A hora que o Scar joga, vida longa ao rei. Não. Preciso confessar um pecado, gente. Eu conheço todas as músicas da Disney de cor, velho. Ah, eu vou lhe mostrar. Quando eu for rei, ninguém vai me... E aí... Que coisa besta. Aí eu me emocionei, cara. Porque eu comecei a entender uma coisa que o Espírito Santo me trouxe. Ele falou assim: Dani, os discípulos não foram atrás de Pedro porque eles não tinham pastores. Eles foram atrás de Pedro porque Judas tinha acabado de se matar. E eles estavam morrendo de medo de Pedro fazer a mesma coisa. Eles foram atrás de Pedro porque na hora da crise, a última coisa que a gente precisa é de alguém falando besteira para diminuir ainda mais a nossa fé. A última coisa que a gente precisa na hora da dor é alguém vir falar que a nossa família é amaldiçoada. Isso é coisa de gente estúpida. Tem coisas que você tem que ter um mínimo de noção para que na hora que você vê um irmão ferido, você não ser mais um instrumento de enfiar o dedo na ferida dele, e sim a mão que resgata ele da dor. Nós como igreja, nós como o trigo remanescente, como a igreja de Laodiceia está sendo separada da igreja de Filadélfia, ou melhor, a igreja de Filadélfia está sendo tirada de Laodiceia. Já vou falar um pouquinho sobre isso antes da gente terminar. Se você quer ser cuidado por Deus, em primeiro lugar, você tem que cuidar dos filhos do Senhor. Gente, o mesmo carinho e o mesmo amor que você quer ter, você tem que ter. Eu conheço um cara que chegou pro pastor bravo, porque ele ficou doente e ninguém foi visitar ele no hospital. E tá certo em ficar triste. A igreja tem que cuidar dos feridos. Mas é interessante que quando ele chegou na igreja para brigar com o pastor, porque ninguém foi visitá-lo no hospital, a primeira pergunta que o pastor falou para ele: ok, mas enquanto você esteve sadio, você visitou quantos doentes na sua vida? Nenhum. Então quer um cuidado, quer uma misericórdia, quando é para ele. Mas quando é para o outro que erra, ele quer justiça, ele quer ver Deus trucidar o outro. Maria, quando ela foi oferecer
a oferta dela para Jesus, quando ela foi derramar em Jesus aquele perfume de alabastro, quem ficou incomodado? Judas. Judas é aquele cara que ele não suporta ver você bem. Ele não suporta ver você dando certo. Ele não suporta ver gente fazendo, porque se ele vê alguém fazendo, automaticamente ele entende que ele não está fazendo, então você vira um problema na vida dele. O Judas é aquele cara que ele vai fazer o possível para te desanimar, porque você desanimando, você para de perturbar ele, porque ele não faz nada, ainda que você não fale nada. Então o ministério da crítica é o preferido dos irmãos que não fazem nada. Irmão com mais de 2 anos de igreja, que não faz nada pela igreja, que não faz nada pelo reino, que não participa, automaticamente entra no ministério da crítica. Ele é cheio de razões, mas ele não tem nenhuma ação. Ele é capaz de criticar todos, mas ele não levanta o traseiro da cadeira para ajudar. Por muito tempo eu fiquei parado com medo das opiniões dos Judas. Por muito tempo eu fiquei ferido pelas maldades que eu ouvia do Judas. Mas Maria não estava nem aí para Judas, porque na mesma mesa que Judas estava Jesus também. Que Jesus receba a minha adoração, que Jesus receba a minha atitude, que Jesus seja engrandecido através da minha vida. E se vier Judas, eu oro por ele. E se ele continuar perturbando, eu batizo ainda e mando o capeta embora da vida dele. Mas não paro por causa do Judas. Deus está olhando cada coisa que você faz. Deus está vendo cada lágrima que você derrama. Deus está vendo cada injustiça que fazem contra a sua vida. A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 11, no verso 6, que aquele que se aproxima de Deus precisa de 2 coisas. Uma, crer que Ele existe. E parece básico, né? Crer que Deus existe. Se eu quero ser crente, eu preciso crer que Deus existe. Só que Ele coloca no mesmo patamar, do mesmo jeito que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, Ele tem prazer em recompensar. E eu estou falando para vocês com toda a certeza do mundo, nunca os céus estiveram tão abertos para abençoar e cuidar daqueles que são os remanescentes fiéis sobre essa terra. Eu não sei como é que é o seu coração, mas eu quero ser o remanescente fiel. Por que eu não paro? Por que você não para? Por que nós não desistimos? Por que nós não paramos? Por causa da glória que há de ser revelada. Romanos capítulo 8, no verso 18 diz assim: para mim tenho por certo, gente, para mim tenho por certo, que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada. Haverá uma glória a ser revelada, em breve, muito em breve, independente da dor que você está tendo, ela vai parar. Ela vai passar, ela vai acabar. As injustiças, as perseguições, as maldades, as dores, os medos, os traumas vão passar e a glória permanece para sempre. O nosso alvo é Cristo. Eu quero olhar para o autor e consumador da minha fé. Não é o meu desejo, não é a minha vontade, não é a minha raiva, não é a injustiça. Não olhe ao seu redor. Olha para Jesus. Ele é real, Ele é eterno, Ele permanece. Muito em breve, gente do céu, você e eu, se estivermos de pé até o último dia, se a graça te alcançou, você vai ouvir: meu Deus, isso é verdade. O bispo prometeu que vai me levar no Outback hoje à noite. Eu já fiquei com um sorriso daqui a aqui. Mas pode ser que não. Primeiro porque ele é homem e não se confia em palavra de homem. E segundo, porque eu posso morrer daqui a pouco. Posso ter um infarto. Tomei 473 ml de Red Bull, o coração está assim. Por que a gente tem certeza de que vai acontecer o que a gente planejou hoje à noite? E tem dificuldade em crer naquilo que Deus prometeu, sendo que o que Ele prometeu é muito mais garantido e fiel do que os planos que a gente fez. Eu tenho certeza que você tem planos para essa semana. Eu tenho certeza que você está lá com uma conta que você está apavorado para pagar. Mas quem disse? Quem disse que o recurso não vem? Quem disse que Deus não vai dar um jeito? Por que a gente tem mais fé no medo do que fé na promessa? Quando que a gente começou a ser covarde? Quando que a igreja deixou de ser aquela que fala assim pro paralítico: olha para mim? Antes de falar prata e ouro eu não tenho, antes de falar isso, ele falou pro cara: olha para mim, olha pro Jesus em mim. A gente vai ouvir, isso é garantido. Eu vou ouvir. Então o rei dirá aos que estão à sua esquerda: o joio, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas para nós, que pela graça de Deus e não por obra de justiça, para que ninguém se ache, mas pela sua pura misericórdia derramada em nós através do Espírito Santo, dirá ao trigo, aos que estão à direita: vinde, bendito do meu Pai,
Vem possuir a herança que te está preparada. A dor é passageira, o medo é passageiro, a tristeza é passageira, a aflição é passageira. Vai passar, uma hora vai passar, mas a glória é eterna, a presença é eterna. A eternidade com Cristo é real para sempre, maravilhosa, sem choro, sem dor, sem angústia, sem nada. Eu tenho um texto que ele me segura quando eu quero surtar, que é Ezequiel 14:14. Já estou terminando, 5 minutos, 9 horas eu termino. Que Ezequiel 14:14, quando Deus ele fala para o profeta, ele fala assim: vou destruir Jerusalém e a sentença já está dada. E Ezequiel começa a querer argumentar com Deus, né? Deus, o Senhor não vai poupar a cidade? E aí Deus fala assim: nem se eu encontrasse nessa cidade Noé, Daniel ou Jó, eu os livraria pela sua justiça, mas eu cumpriria a minha vontade sobre essa cidade. Quando eu li isso, eu falei assim: por que eu não sou um desses três? O que te impede de ser um desses três? Como é que é o seu... Ai, que dor. Como é o seu nome, por exemplo? Amanda. Por que Deus, o que impede Amanda de Deus dizer assim: ainda que eu encontrasse Noé, Jó, Daniel ou Amanda? Nada impede. Nada impede que você seja uma pessoa reconhecida pelo Senhor como o trigo que Ele procura, o adorador que Ele procura. Mas se você ficar preso nas suas dores, se você ficar preso nas suas aflições, se você ficar preso na opinião das pessoas, você não vai crer e tomar posse do que já é seu. Já é seu. Todas as bênçãos já foram derramadas na sua vida através de Cristo Jesus. Não é que Deus vai fazer, já está feito. E se houver postura de obediência e fé com ousadia, você vai viver o sobrenatural nessa terra. Os céus estão abertos. Eu quero orar com vocês agora, para derramar sobre vocês. A gente vai clamar. Jesus diz: me peçam e eu vou pedir ao Pai que derrame o Espírito Santo em vocês. Um espírito de ousadia. 2 Timóteo 1:7, não é isso? Espírito de ousadia. Eu creio em nome de Jesus Cristo que Palavra Viva Church aqui em Florianópolis tem toda a capacidade de sair e mudar toda a história de Florianópolis pelo poder de Deus derramado em vocês. Deus procura um para fazer a diferença. Só precisa de um. Quando Ele vai destruir Sodoma e Gomorra, Ele chega e fala assim: a oração de Sodoma e Gomorra subiu nos meus ouvidos. Quem que estava orando em Sodoma e Gomorra? Só tinha um cara orando. Quando Jesus precisa de pãozinho e peixe para alimentar 15 mil pessoas, só tinha um menino. Deus nunca precisou de multidão, Ele precisa de um. Ele quer buscar um com o coração disposto, um que para de olhar para as aflições e olha para a glória, e coloca na sua frente a glória, e vai atrás da glória, e busca a glória, e clama pela glória, e manifesta a glória. E não é o que cria problema, mas é o que traz a solução, através da presença do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Que hoje, em nome de Jesus, hoje é dia 15 de novembro, hoje é o dia de você tomar a decisão que faz tempo que você está enrolando, já faz muito tempo que você está esquentando a cadeira aqui na Palavra Viva Church, já faz muito tempo que a sua vida cristã está resumida a sentar e ouvir. A partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, não por mim, não pelo bispo, não, mas pelo Espírito Santo que clama, é tempo de clamor do Espírito, juntando os seus, falta pouco. Jesus está juntando os remanescentes. Hoje você pode ser um que levanta a mão e fala: Espírito Santo, eis-me aqui. E Deus vai fazer maravilhas através da sua vida. Você vai viver. Espírito Santo de Deus, clamamos agora ao Senhor, clamamos a tua presença. Jesus, eu sei que o Senhor está só aguardando mais alguns que vão se converter para cumprir o número e o Senhor mandar a trombeta ser tocada. Eu sei, Pai, que muitos aqui, a maioria aqui não verá a morte, a maioria aqui não passará pela morte, mas verá a manifestação do Filho do Homem nos céus, e ouvirá a trombeta tocar, e ouvirá o teu nome ser chamado, meu Deus. Sei que muitos aqui, Senhor, ainda dormem o sono da morte. E hoje, Senhor, como um profeta seu, como alguém que toda honra e glória é sua, nada para mim, Senhor, mas hoje como um instrumento aqui, hoje o Espírito Santo clama, hoje o Espírito Santo chama, hoje Jesus é o cordeiro disponível, Ele virá como leão. Hoje é o dia de receber o cordeiro antes de encarar o leão. Hoje é o dia de levantar e falar: Senhor, chega. Estou cansado de ser o mesmo. Estou cansada de viver lambendo as minhas feridas. Estou cansada e cansado de chorar tanto, de me importar tanto, de sofrer tanto, de me considerar fraco e pequeno e coitadinho. Chega.
Quero manifestar a glória do meu Jesus nessa terra. Quero a ousadia do Espírito Santo. Quero viver o poder prometido, o poder de Pentecostes, o poder dos dons, o poder da autoridade, o poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Usa, Senhor, a sua igreja. Usa, Senhor, se tiver um aqui, um disposto, uma disposta, o Senhor vai usar essa pessoa para realizar milagres e maravilhas. E você não vai receber elogio de ninguém. Deus manda dizer que você não vai receber elogio de ninguém. Você não vai receber elogio, você não vai receber reconhecimento, você não vai receber aplauso, você não vai receber púlpito, você não vai receber holofote. Mas você será recebido com festa na glória. Você será recebido pelo próprio Jesus, que vai te dar um abraço, vai te dar um beijo e vai dizer: muito bem, meu filho, muito bem, minha filha, que alegria, eu estava te esperando, eu estava te esperando. Espírito Santo de Deus, cura as nossas dores, cura as nossas tristezas, nos enche o coração. Clamo, Senhor, enche o coração, para que nós sejamos inabaláveis, sem medo, sem temor, sem dor, sem choro, Senhor, mas com ousadia. Ousadia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É um novo tempo para a Igreja Palavra Viva Church. É um tempo de poder. É um tempo de poder. Vocês vão ver milagres. Vocês vão ver pessoas da sua família vindo para cá que vocês nunca imaginaram. Pessoas estão apavoradas com o corona. Pessoas estão apavoradas com as notícias. E você tem a palavra de salvação. É em você, no Espírito Santo, na sua vida, que Deus vai fazer a diferença através da sua vida. Você é a luz naquele lugar. Deus te chamou para transformar aquele ambiente. Em nome de Jesus, não seja covarde. Em nome de Jesus, não retroceda, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus.